Paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde. Vamos estar dando início neste momento a mais um Conectados em Cristo. Vou estar chamando a irmã Natália para que é a nossa convidada de hoje. Vão compartilhando, vão curtindo, para que todos possam compartilhar conosco essa palavra, que eu creio que grandemente o Senhor vai falar conosco hoje, assim como tem falado em todas as nossas transmissões, assim como o Senhor tem sido misericordioso, assim como o Senhor tem sido bom conosco. Vão colocando aí nos comentários como é que está o áudio. Nós estamos testando hoje um microfone aqui diferente. Vamos falando para nós aí. Se ficar melhor sem, a gente dá um jeito aqui e tira. Já foi enviado ali o convite para a irmã Natália. Só esperar a irmã estar entrando. Paz do Senhor Jesus, irmã Natália. Vê se consegue aí. Acho que eu vou estar enviando o convite de novo para a irmã tá fazendo. Ver se a irmã consegue entrar aí. Acho
Já estamos com a irmã Natália. Paz, Senhor. Paz, Senhor, minha irmã. Já estamos com a irmã Natália. Amém. Paz, Senhor. Paz, Senhor, minha irmã. Já estamos com a irmã Natália. Amém. Paz, Senhor. Tá. Vamos ver. Será que o áudio ficou melhor assim? Tá me ouvindo, mano? Sim, sim, consigo ouvir. Só vou estar abrindo aqui no outro monitor, porque na parte de baixo a gente não consegue ver ali. Pode ser. Só um minutinho. Vamos dar uma afastadinha aqui. Uma afastadinha na câmera. Olha como vai ficar na tua daí. Então, olha pra tua, vê como vai ficar na tua e tu direciona a minha. Isso. Vamos logo já estar dando continuidade. Você botou ali. Deixa eu fazer aqui. Tá vendo? Pois bem, graças a Deus, estamos felizes em estar recebendo a irmã aqui com a gente. Amém. Muito feliz da irmã ter aceitado o convite. A gente ainda está domando essa fera aqui. Vamos ver. Eu vou estar fazendo a oração inicial, irmã Natália. E depois logo já vou estar passando a palavra para você se apresentar. A irmã está dizendo aí quem é a irmã e depois fazer aquilo que Deus colocou no vosso coração, amém? A irmã está dizendo aí quem é a irmã e depois fazer aquilo que Deus colocou no vosso coração, amém? Obrigado. Então fechamos nossos olhos, vamos estar orando ao Senhor para que Ele conduza este momento da forma que a Ele agrada, porque estamos fazendo para Ele, é por Ele, é para o reino dEle, e que nós venhamos diminuir neste momento, mas que Ele venha crescer e que Ele venha ser glorificado em nosso meio. Deixa eu ver. Tá, aqui. A irmã já tá voltando. Glória, eu tô ouvindo. Então vamos estar orando. Senhor, meu Deus e Pai. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por mais esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença. Por mais uma oportunidade, Senhor Jesus, de te adorar, Pai. Senhor, entregamos, Pai, a direção, a condução deste momento nas Tuas mãos, Senhor. Assim, Pai, como a nossa vida está, conduz, Senhor, esse momento. Conduz, Pai, esta live, Senhor. E faz como te agrada, Pai. Porque bom, Senhor Jesus, é estar na Tua vontade. Bom é fazer o que te agrada, Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor, que aqui se achegou. Fala, Pai, ao coração de cada um. Fala, Senhor Jesus, com aquele, Pai, que está perdido, Senhor. Que esta live, Senhor Jesus, sirva, Pai, de instrumento para resgatar dos valados, Senhor. Que esta live, Pai, alcance, Pai, o coração endurecido, mas que principalmente, Senhor, faça, Pai, voltarmos, Senhor, para o Teu caminho, Pai. Que o Senhor venha a ser o centro nesta tarde. Que o Seu nome venha a ser o grande nesta tarde. Que o Senhor, Papai, venha a ser o único glorificado, Senhor, e exaltado através, Pai, dessas vidas que estão envolvidas, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida da nossa irmã, Senhor, que aceitou. Obrigado, Pai, por ter conduzido, Senhor. Obrigado por ter nos revelado. Obrigado, Pai, pela Tua bondade, Senhor, para com as nossas vidas, Pai. Sabemos, Senhor, que nada merecemos, Senhor. Sabemos, Pai, que somos, Senhor Jesus, sim, Papai, pó desta terra. Mas o Senhor é quem tem nos dado graça, o Senhor é quem tem nos sustentado, Pai.
Sabemos, Senhor Jesus, que sem a tua mão, sem a tua presença, nada importa. Sem a tua presença, Senhor, nada somos. E eu quero sim, Senhor Jesus, engrandecer o teu nome. Eu quero, Pai, glorificar o teu santo nome nesta tarde, Senhor. Fala, Senhor, aos lábios, fala na boca da nossa irmã. Senhor, eu creio que o Senhor a ela já deu a palavra, o Senhor já tem aguardado, o Senhor já tem, Senhor, revelado os teus mistérios. Então, Senhor Jesus, usa grandemente como ferramenta, Senhor, como ferramenta na terra para exaltar o teu santo nome, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, a vida de cada um, papai, que aqui está, que vai passar e que vai assistir esse vídeo, Senhor Jesus, ainda mais adiante, Pai. Fala aos corações. E guarda-nos, Senhor Jesus, para fazermos, Pai, a tua vontade esta tarde, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Consegue me ouvir, irmão? Consigo bem, irmã. Consigo ouvir bem. Glória. Aleluia. Deus é fiel. Bênção de Deus para com os irmãos. Tá passando a palavra para ti, irmã. Vai lá. Vai. Amém. Saúdo a todos, então, com a paz do Senhor. Uma boa tarde. Passando também a dizer que é uma alegria poder estar com os irmãos. E gosto sempre de enfatizar que sou uma simples ministrante da palavra do Senhor, mas faço tudo aquilo que o Senhor me direciona. Fiquei feliz com o convite e eu sei que em tudo Deus tem um propósito, né? Nada acontece por acaso. Desde já quero parabenizar também o irmão, né? E mais o seu outro irmão que também estão nessa batalha, né? Porque quando a gente propôs no coração algo de fazer para o Senhor, a gente sabe que vem guerra, mas vale a pena porque o Senhor é o dono da obra, né? E esse projeto dos irmãos está levando a palavra, né? Como o irmão também disse, de forma simples, mas que abrange e também alcança pessoas com salvação, né? Fico feliz de poder participar. Glória a Deus por isso. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, então, para já estar compartilhando com os irmãos, se encontra em Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 16. E eu meditando nessa palavra durante a semana, eu sempre gosto muito de conversar com meu Deus, para que Ele venha colocar as palavras certas, né? Ele sabe o que cada um precisa, quem está nessa live, nessa hora, nessa tarde, né? Que venha ser tocado, abraçado pelo Espírito Santo de Deus, venha ser consolado, venha ter sua força renovada, porque a palavra de Deus vem com toda essa potência, né? De regeneração, de salvação, libertação, transformação, rabadaraçai. Deus faz coisas grandes na nossa vida através da sua palavra. Então, nessa tarde, você que está chegando, quem sabe agora na live, Deus tem uma palavra para mim e para o seu coração, porque a palavra ela corta para lá e corta para cá, né? Então, antes de pegar em vocês o mistério, Deus trabalhou no meu coração também, e é assim que Deus faz, né? Nos curando para nós também ser canal de bênção para outros serem curados. Então, nessa tarde, a palavra que o Senhor me deu foi essa, que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Se não tiver bom o som, vocês me avisem, tá? Glória a Deus. Ótimo. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Sei que é conhecida demais por quem é cristão, mas eu sei que também tem gente aqui que ainda não conhece essa palavra, né? E muitos ainda, quem sabe, vão receber essa palavra e quem sabe nunca teriam ouvido falar se não fosse essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje tirando esse tempo para falar do nosso Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus entregou o seu Filho unigênito, seu bem mais precioso, né? Para a salvação do mundo, da humanidade. A palavra do Senhor vai nos dizer que assim que Deus demonstrou seu amor por nós, entregando o seu Filho,
E eu quero dizer para você que, quem sabe, tem dito tantas vezes que ninguém te ama, ninguém te vê. Existe um Deus que tudo vê e que provou esse grande amor por mim e por você. Quem sabe você chegou aqui nessa tarde desesperançado, sem ter motivo para sorrir, para acreditar que as coisas vão melhorar, vão mudar, que vai ter uma nova história para você. Eu quero dizer, Deus tem sim oportunidade hoje de mudar tudo isso na tua história. Através dessa palavra, a palavra do Senhor vai dizer que todos aqueles que o amam, eles meditam de dia e de noite nessa palavra. Aqueles que o temem, meditam de dia e de noite nessa palavra. E essa palavra chegou até você nessa tarde. Palavra que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para nos salvar. E esse único filho continua de braços abertos, querendo mudar histórias, querendo salvar, querendo libertar, querendo transformar. Esse Deus que não se esquece de nenhum dos seus. Ainda que as coisas estejam difíceis, que parece que Deus te esqueceu, Ele não te esqueceu. A palavra do Senhor vai nos dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Quem sabe pelo momento difícil que você está passando, parece que Deus não te ama, mas eu quero te dizer que a luta vem tanto para nós cristãos como vem para o ímpio. A palavra do Senhor vai dizer que a provação é para todos. A diferença é de quem e em quem você tem depositado a sua fé. Nessa última hora, sabemos que Jesus tem mostrado, através da sua palavra, que tudo que ele falou é verdadeiro. O nosso Deus não mudou, os anos se passaram e a palavra dele continua tendo efeito tremendo nas nossas vidas. Porque se não fosse assim, eu não estaria aqui falando para você hoje. Se eu pudesse contar tudo que já passei, já vivi, mas sobrevivi porque Deus me guardou. Quando nós temos uma promessa na nossa vida, Deus nos guarda porque Ele quer nos salvar. Eu quero dizer para você, quem sabe lá na tua infância alguém falou de Jesus para você e depois você não teve mais oportunidade, não procurou mais saber. Aquela palavra, ela continua tendo efeito na tua vida, porque senão você não estaria aqui hoje ouvindo ela de novo. Eu quero dizer que tudo Deus tem um tempo determinado para fazer. Existe um propósito. Quem sabe você ainda não está congregando em lugar nenhum, está indeciso. Eu quero te dizer, tome posse hoje da vitória. Escolha um lugar para congregar e servir a Deus. Há mudança para a tua história, mas não tem como Deus pelejar pelas nossas vidas de forma tal para nós sermos abençoados quando vivemos em cima do muro. Deus não consegue bradar de forma intensa e verdadeira, porque a gente acaba tendo ali uma divisão, e o Senhor não trabalha com divisão. Não há dois caminhos, não há dois senhores, há somente um. Por isso que o Senhor permite muitas das vezes nós vir para a casa dele quebradinho, moído, esmagado pelas provações da vida, porque só assim nós entendemos que esse Deus, ele é real e verdadeiro. Quantas das vezes eu, na minha juventude, ouvi promessas, profecias, revelação, e o que Deus não entregava para mim, entregava para minha mãe, porque Deus recebe a oração dos nossos pais, e é tremendo o que Deus faz na nossa vida através da oração dos nossos pais. E eu posso testificar para vocês, eu me batizei com 12 anos de idade, mas eu conheci o Evangelho nos 4 aninhos de idade. A minha mãe conheceu o Evangelho através da minha avó, e nós todos fomos acompanhando ela, e fomos crescendo naquele meio cristão, entendendo as coisas de Deus, mas chegou numa determinada etapa da minha vida, depois de ter sido batizado na igreja. Fui batizado com o Espírito Santo no mesmo dia que me batizei nas águas. Deus é tremendo, né? Ele faz umas coisas na nossa vida que a gente não entende, mas Ele nos ama, e Ele vai mostrando através do seu poder na nossa vida. Mas lá pelos meus 17, eu me entristeci por algumas coisas e fui me afastando dos caminhos do Senhor. E eu vou dizer para você, eu era aquela pessoa que estava afastada do caminho do Senhor, mas não ia para o mundo fazer o que não desagradava a Deus. Eu era aquele crente que se afastou dentro de casa. E aí as pessoas diziam, mas se tu não é crente, por que tu anda assim? Por que tu continua do mesmo jeito? E eu dizia, o tempo é de Deus, não sei. Eu só preciso ficar quietinho por enquanto. Tem momentos na nossa vida que nós passamos por provação que não adianta a gente explicar para as pessoas que eles não vão entender. Mas o nosso Deus vai trabalhando dessa maneira mesmo. Mesmo a gente estando ali quebrado, angustiado, pensando em tantas coisas muitas das vezes que não agrada a Deus, que foi o meu caso, me afastei por coisas bobas. Eu, irmãos, mesmo em tudo aquilo, Deus não desistiu de mim.
Deus falava comigo em sonhos. Deus enviava profeta para falar comigo na rua. Eu tentava fugir de tudo que é jeito, mas Deus sempre me encontrava. E quando eu pensava que era o fim, Jesus me deu uma oportunidade de novo. Eu posso dizer para vocês que eu sofri muito por sair da presença do Senhor. Muito. Não era nem para mim estar vivo, para os irmãos terem uma noção. Mas o Senhor me guardou e me fez lembrar de todas as promessas dele na minha vida. O Senhor falava comigo muitas das vezes e ele dizia assim, lembra, lá na tua infância, quando tu entrava no teu quarto e falava comigo, o Senhor fazia eu me lembrar dessas coisas. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O Senhor me fazia lembrar das orações que mesmo na minha infância eu fazia dentro de casa. E isso foi me trazendo de volta. E num culto ao ar livre ao qual eu fui convidada para ir, eu disse, não, eu não vou ir porque minhas vestes não condiz mais, porque chegou um tempo eu já não vivia mais, né, na presença do Senhor, comecei a usar outras vestes, e digo para vocês, mesmo com tudo isso, Deus me dava sonho e me dava visão. E era tremendo, eu quero dizer para vocês que o que Deus te deu, Ele não tirou. Ele não removeu da tua vida os dons e talentos. O que Ele quer de nós é que nós voltamos a se posicionar. Tem horas na nossa vida que o Senhor permite nós passar por umas coisas para entender o que Ele tem conosco. Então não murmure, não reclame, sempre busque saber o que Deus quer com você, o que Deus tem com você. E isso a gente só vai saber se a gente ler Bíblia, se a gente orar, se a gente jejuar, se a gente vigiar. Não tome decisões precipitadas porque o corte vem. Né? Os cortes que eu digo é do próprio Deus na nossa vida, para que nós venhamos entender o propósito dele. E eu quero dizer para você que na minha idade, então, dos 17 anos, eu fui num culto ao ar livre que me convidaram. E eu relutei muito para ir. Relutei, porque eu pensei, meu Deus, olha como eu estou para estar na presença de Deus, porque, irmãos, não é porque eu não estava na casa do Senhor que eu não tinha reverência, que eu não tinha cuidado com aquilo que eu fazia, mesmo não estando numa congregação, sendo ali uma cristã fervorosa, mesmo estando afastada, o Senhor não tinha desistido de mim, me dava sonho, me dava visão, e eu sempre sabia que um dia eu ia voltar. Porque quando a gente tem uma promessa, a gente pode se debater, correr, fugir, inventar tudo que é coisa, mas o Senhor nos encontra. E a gente sabe daquilo que Ele tem na vida e que as coisas vão acontecer num determinado tempo. Ainda que a gente relute, o Senhor sabe como nos apertar para nos trazer para o centro da vontade dEle. E naquele culto ao ar livre, Deus usou um pregador que eu nunca vi na minha vida. Mas ele disse para mim assim, você aí, jovem, passa aqui na frente. Ele disse, hoje Deus fala contigo. E Ele faz você lembrar das promessas que Ele te fez desde a tua infância. E o Senhor manda dizer para ti o que Ele te fez para você sair da presença. E naquela hora foi como um choque de realidade para mim, porque eu sabia que Deus não tinha feito nada. Não era Deus o culpado, eu que tinha saído da presença por bobagens minhas, coisas particulares minhas. E naquela hora ele disse assim, hoje Deus muda o teu coração. E sabe por que Deus disse isso, irmãos? Pasme, mas pelo aquilo que eu tinha passado já na minha vida, mesmo sendo tão jovem. Eu tinha dito para Deus que o meu coração se tornasse de pedra, porque eu era uma pessoa que me tinha como uma pessoa boa, mas a adversidade da vida vinha contra essas coisas boas. Não sei se os irmãos conseguem me entender. Então eu disse um dia para Deus, de tanto eu me senti uma pessoa que fazia o que era correto, e eu tentava ajudar os demais, mas eu sofria por essas mesmas causas, eu achava que eu deveria mudar. Eu não deveria mais dar amor ou ser benevolente com as pessoas, porque mesmo eu fazendo tudo isso, eu não recebia de volta. E eu orei uma vez, eu digo para os irmãos isso, e é real e verdadeiro. Eu disse, Senhor, transforma meu coração em pedra, para mim não ter mais esse sentimento de querer fazer o bem, porque eu só sofro com isso. E quando Deus disse assim, hoje eu mudo o teu coração, quando Deus disse aquilo, eu me lembrei do que eu tinha orado. Mesmo estando desviado, irmão, mesmo estando afastado da presença do Senhor, eu orava. Parece loucura? Não, mas eu conheço o Evangelho, eu conheci o Evangelho. O Evangelho não tinha saído do meu coração nem da minha mente, eu só tinha me afastado da presença. E quando o Senhor usou aquele profeta para falar comigo, me disse, hoje eu mudo o teu coração, tu nunca mais será a mesma. Digo para vocês que eu saí desse culto chorando. Eu fui para casa chorando. Eu passei a noite chorando e orando. E eu disse para Deus, se verdadeiramente então o Senhor tem algo comigo, eu volto para os teus caminhos hoje. Eu faço o voto contigo hoje. E eu quero viver o que o Senhor tem para mim, porque hoje eu entendi o que o Senhor tem comigo. Porque até então eu não entendia. Eu pensava, por que eu tenho que ser cristã? Eu
Eu não roubo. A gente tem muito disso, né? Eu não roubo, não faço mal para ninguém. Minha vida é correta. Por que eu tenho que aceitar Jesus? Por que eu tenho que levar uma vida de cristão diferente de todo mundo? Os ímpios vivem aí, fazem o que querem da vida deles, às vezes até errado e tão bem, e eu faço bem e estou sofrendo. Olha os raciocínios da gente. E aí o Senhor falou comigo no meu íntimo, naquele culto ao ar livre, de uma maneira tão tremenda. Ele me mostrou o que ele tinha comigo, o que ele queria fazer através de mim, e eu saí dali sem dúvida nenhuma do que Deus tinha comigo. E eu aceitei o chamado. Porque tem uma grande importância isso. Não adianta o Senhor só falar o que Ele tem e você não querer viver. Não tem como o Senhor fazer na tua vida se você não aceitar o que Ele tem para contigo. E eu vou dizer que quando o Senhor quer nos usar, Ele trabalha primeiro em nós, para depois nós sermos e fazermos conforme Ele nos prometeu, através das suas promessas. Então não deslumbre muito só vitória. Não, tem processo. Tem cortes na alma, feridas que são abertas, porque para o Senhor poder curar essas feridas, Ele abre elas. E eu vou dizer para vocês que o Senhor, quando eu voltei para a casa dele novamente, Ele trabalhou nas mesmas feridas de quando eu tinha saído. Meu Deus. Mas minha irmã Natália, você parou num determinado pedaço na fila, você voltou para o mesmo pedaço. Sabe por quê? Porque o Senhor não vai te deixar você vivendo como antes. Ele quer curar aquilo que te fez parar. Ele quer curar aquilo que te fez desistir daquilo que Ele tinha para você. Então é necessário nós dizer, Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Me ajuda, sozinho eu não consigo. E muitas vezes eu tive que orar isso, irmãos. Deus trabalhou muito na área do perdão na minha vida, porque eu tinha que perdoar todos aqueles pelo qual motivo que eu tinha saído, né? Aquelas pessoas que tinham me causado todos aqueles males. E pasme, eu tive que conviver com eles de novo. E sabe por quê? Porque Deus queria me curar. E eu voltei para a casa do Senhor pensando diferente, sabendo que tudo tinha um propósito. Não murmurei mais, eu simplesmente comecei a buscar para Deus me ajudar, porque sozinha eu não conseguiria. Eu precisava da ajuda do meu Deus para poder ser e fazer, e hoje é o que eu estou fazendo aqui. Para mim poder estar falando para você hoje, eu passei por muita coisa. Então não é cair de paraquedas, não. A gente tem uma estrada, a gente tem uma trajetória. Então Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E se hoje você está aqui é porque você entendeu isso, que o amor dele é fiel e verdadeiro, e ele não desiste de você, e por isso que essa palavra te alcança nessa tarde, que ele amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê fosse salvo, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero dizer para você, quem sabe você diz assim, já ouvi tanto isso, tantas vezes, mas olha o que eu estou vivendo. Volte para o centro da vontade de Deus. Muitas das vezes nós somos apertados porque saímos do caminho, saímos daquilo que o Senhor quer que nós venhamos continuar fazendo, que é a sua obra, a sua vontade. Não seja desobediente. Mas eu sou uma cristã que eu dou dízimo, dou oferta, estou em todos os cultos, mas muitas das vezes nós somos desobedientes em outras áreas. Não leve que a obediência é só nisso, meus irmãos. A obediência a Deus muitas das vezes vem em oferecer alimento para quem não tem, em dar um abraço em quem precisa de cura. Quantas das vezes o Senhor diz para ti num culto, vai lá e abraça tal pessoa, e você se despreza a si mesmo e diz, quem sou eu para ir fazer isso, para abraçar alguém? Irmãos, eu quero dizer uma coisa, o que Deus permite você fazer por alguém hoje, um dia você vai precisar e Deus vai enviar alguém também. Então não diga que você não pode, que você não é, que você não consegue, porque é Deus que está no controle. Ele só quer que nós sejamos obedientes. Se Deus fala com você, é porque você tem intimidade. E se você tem intimidade, Deus já te deu a coragem, a força, a ousadia, a unção para fazer. Então não diga que não dá, que não pode, que não consegue. Não é mais tempo da gente ficar cocheando em dois pensamentos. É hora de marchar, de agir. Jesus vai voltar e Ele vai requerer das nossas mãos o que nós não fizemos. E eu quero dizer, quem sabe tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus. Aproveita a oportunidade hoje. Nós vamos estar orando daqui um pouco e nós vamos estar falando. Jesus nos amou primeiro, aceite Ele. Aceite Ele como Senhor e Salvador da tua vida, da tua história, e você vai ver as coisas mudando.
E eu vou dizer, depois que a gente aceita Jesus, Deus começa assim, nos dá assim visão daquilo que ele tem para nós, mas ele também trabalha na nossa vida para nos fazer pessoas de caráter, de bem e parecidos com ele. Então não diga que não é possível estar servindo a Cristo e não ser provado, porque isso não é verdade. Quem prometeu para você ser um cristão e viver mar de rosa, ele mentiu. Porque o evangelho tem marcas de dor, sim, tem feridas que são abertas, mas a palavra do Senhor diz que as mesmas feridas que ele mesmo abre, ele mesmo fecha. É ele quem cuida de tudo. Ele sabe o que você pode suportar e é só isso que ele permite você passar. Então, cuide, seja obediente, perseverante, leia a palavra. Ficou com dúvida no culto do que pregaram? Não julgue, vai para casa e lê tua Bíblia. Uma coisa a gente tem que entender, não podemos só viver do que os outros fazem ou nos dizem, nós temos que ter o nosso encontro, a nossa intimidade com Deus. E nós não podemos ficar dando desculpa, não estou melhor por causa do irmão, não, isso é particular de cada um. Eu quero dizer para você que o primeiro culto é dentro de casa. Olha, Dentro de casa. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, grita, faz o que tiver que fazer, mas chame a atenção do teu Deus. Não é mais tempo de ficar botando desculpa, porque chega uma hora que Deus vem, tira todas as amuletas e pergunta o que falta para você fazer a minha obra. Eu quero dizer que eu vivi tudo isso e por isso que eu falo com certeza isso aqui. Deus, ele nos ouve, nos ajuda, mas tem um momento que ele diz, agora é a tua vez de fazer a tua parte. Já te abençoei, já te encaminhei, já te mostrei o caminho, já te dei livramento, já te dei as tuas vitórias, e a tua parte, quando começarás a fazer? Tem um momento que Deus vem com o ultimato para nós, vamos lá, está na hora de se levantar, de fazer, de ir, chega de botar desculpa. Às vezes nós já temos o caldo para passar adiante, para alimentar outros, e estamos querendo receber só. Deus não quer que você se encha só para você mesmo, Ele quer que você se encha para compartilhar o que você recebeu, o que você tem. Então não fique mais pensando em desistir, somente olhe para o alvo que é Cristo. Quando as lutas baterem na tua porta, vai para oração. Não questiona, não reclama. Ore a Deus. Senhor, foi o Senhor que mandou essa prova. Se for o Senhor, eu aceito, amém. Agora, se eu errei, Senhor, se fui eu que falhei, se fui eu que busquei essa prova com as minhas próprias mãos, me ajuda a resolver. Porque não foi, Senhor, proposital que eu fiz isso, não foi pensando em causar algum dano a alguém, Senhor. A gente tem que buscar se rever todos os dias. Não adianta nós dizer que Deus é culpado de tudo e também Satanás, né? Porque hoje em dia é muito fácil dizer, estou vivendo isso aí por causa de Satanás. Às vezes Satanás nem está no negócio, é nós que erramos e não consertamos. Né? Então, muitas das vezes é necessário, meus irmãos, nós temos entendimento que o próprio inimigo das nossas almas, ele só vai poder agir se nós tivermos brecha e se o Senhor permitir. Então, que nós venhamos estar atentos. A palavra do Senhor está todo dia aí, para nos mostrar como agir, como ser, como fazer. Então, não coloque mais desculpa. Não coloque, Jesus vai voltar e Ele não quer que você fique nessa terra. Ele não quer, Ele quer levar você. Ele quer levar você lá para o céu, onde não há nem pranto, nem choro, nem dor. Não vamos se lembrar dessas coisas terríveis que passamos aqui. Vamos viver com Deus. Aleluia. Deus. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade. Eu sei quantos livramentos o Senhor já me deu de morte, por enfermidade, de acidente, tanta coisa. Tem coisas, às vezes, que nós nem sabemos, né, meus irmãos? E o Senhor só diz assim, te livrei essa semana. Se ele contasse, a gente se apavoraria. Mas eu quero dizer para você que o Deus que permite a prova é o mesmo que te ajuda a passar pela prova. Você não está sozinho. E para você que ainda não conhecia esse Deus, te apresento hoje Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Jesus subiu ao céu, mas deixou o Consolador. Nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Basta nós, sim, o aceitarmos como único e suficiente Salvador. Viver a sua palavra. Guardar ela na tábua do nosso coração. Salmo 119, para compartilhar com os irmãos, vai dizer, Salmo 119, versículo 10. Com todo o meu coração te busquei,
Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Versículo 11. No meu coração guardei a tua palavra para eu não pecar contra ti. Versículo 12. Bendito tu és, Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Versículo 13. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua obra. Então, irmãos, é nós que decidimos. Guarde a palavra na tábua do teu coração, feche as brechas. Não deixe o inimigo ter ousadia para agir na tua história, na tua família. E quando você perceber que ele está por perto tramando, vai repreendendo, vai jejuando, se revista. Trabalhará sobre, andará a sé. É tempo de nós estarmos posicionados. É tempo de nós estarmos atentos às coisas que estão acontecendo no mundo. Eu não sei, tem muitas pessoas que parecem que vivem, às vezes, numa caixinha, né, meu irmão? Eles vê só o seu problema e não vê quantos estão precisando da sua ajuda. Porque quando nós fazemos pelos outros, o Senhor faz por nós. Então, não fique agarrado nos teus problemas. A palavra do Senhor diz, coloca o reino em primeiro. E as demais coisas sentado, o Senhor sabe o que você precisa e necessita, seja espiritual, financeiro, familiar, Ele sabe, mas coloque Ele no primeiro lugar, e você vai vendo as coisas mudando, tomando um rumo diferente, e que coisa mais linda é ser obediente ao Senhor, irmãos. Eu posso falar isso com convicção, que a gente vê as portas se abrindo, tudo que não era de Deus vai se quebrando, as correntes vão sendo quebradas, a gente vê Deus agindo, quando nós fazemos a nossa parte. Então, eu quero dizer para você nessa tarde, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não venho te contar mentira, eu te conto a verdade. Eu sofri muito por sair da presença. Muito. E eu aprendi muito também. Então, não vejo nada disso como algo que me impediu de ser amada por Deus. Sofri, sim, mas o Senhor estava ali de braços abertos para me ajudar a rever-me de novo e me dar uma nova oportunidade. E com você não é diferente nessa tarde. Aceite a Ele. Deixa Ele fazer o que Ele já falou que queria fazer na tua vida, na tua história, na tua família. E para você que é cristão, aguenta firme aí, você é conhecedor da palavra, não tem por que olhar para trás. Todas as vezes que eu cheguei na casa do Senhor pensando em desistir, Deus usava os pregadores para pregar. Deus te tirou do Egito, vai querer voltar para lá? Sabe por que Deus permite nós ouvir essas coisas para nós entender o que nós estamos fazendo? Porque às vezes nós estamos tanto nos nossos probleminha que esquecemos que Deus tem coisas maiores para nós. Então eu quero dizer para você, cristão, se agarra em Jesus e faz a obra. Vive o ID, vive o que o Senhor tem para ti e faça a vontade do Senhor enquanto é tempo. Faça. Tem dias, irmãos, que eu digo assim, meu Deus, essa semana eu não vou descansar. Mas a minha mãe sempre diz uma coisa, nosso descanso não é aqui. Nosso descanso vai ser lá com o Senhor Jesus. Então faça enquanto você pode. Faça e ajude. Ah, irmãos, um dia o Senhor disse para mim assim, Natália, de que adianta a fé sem obras. Às vezes a gente tem uma fé tremenda, mas não faz nada. Não usa. Não usa aquilo que o Senhor nos deu para que a obra do Senhor venha a ser concluída. E eu fiquei tempo pensando o que o Senhor queria dizer com isso. Porque eu vou ser bem sincero, meus irmãos. Tem pessoa que o Senhor dá um caldinho, mas para nós que já estamos há tempo na caminhada, ele vem com uma feijoada mais grossinha, para nós entender que nós não podemos mais ficar brincando e nem pensando em recuar. É só olhar para frente. Não adianta. Eu falo sorrindo porque esse é o meu jeito mesmo, tá, irmãos? Não se assuste. Mas é isso aí, a palavra de Deus ela é verdadeira. E ela nos mostra como devemos ser e agir e fazer. E o Senhor ainda usa os seus profetas, né? Meu Deus, eu comento isso com as irmãs da minha igreja às vezes. Deus é tão misericordioso que ele já falou para você o que ele tem com você. Mas quando ele vê que você está fraquinho, ele vem de novo e te faz lembrar tudo de novo. Não é assim? Você até pensa, não, Deus não tem mais nada comigo, Deus já terminou, cansei, vou parar. E ele vem e faz você lembrar de tudo aquilo que ele já te falou lá no início da tua caminhada. E isso é porque amor de Deus. O amor de Deus e o zelo dele para conosco. Porque ele não quer que você pare. Porque o projeto dele é muito maior do que você pensou ou até pediu para ele. Então não é tempo de parar, de desistir, mas sim de servir ao Senhor com toda a tua força. O Senhor tem me impulsionado muito
a levar as irmãs que nós congregamos juntos na igreja IADPUB de Estrela a orar, irmãos. Eu vou dizer para vocês, o Senhor me chacoalhou muito com relação a isso, principalmente a gente que está na frente como liderança. Leve o povo a orar. O povo tem andado muito acomodado, é muito, ora por mim, faz para mim. E está na hora de cada um ter o seu particular com Deus. Tem momentos que nós vamos estar orando em um grande grupo, vai ter momentos que é só você e Deus. Mas não podemos deixar de orar. É orar que nos faz estar ligadinho com o Pai. É orar que nos faz ter intimidade. A unção que você precisa vem da tua busca, a sua intimidade para com Deus, para fazer o ID dele. Quero dizer também, não busque ao Senhor só querendo fama. Busque ao Senhor para fazer o ID. E na caminhada o Senhor mostrando esses detalhes, meus irmãos. Que o nosso alvo não é fama, o nosso alvo é o céu. Então a unção que Deus te deu, use para que aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos venha a ser executado. Então entenda, não misture fama com presença de Deus. Presença de Deus é para que o nome dele venha a ser glorificado. Se você faz, é porque ele permitiu, pela sua infinita misericórdia, bondade. Então use o que ele te deu com excelência, com alegria, ainda que para te servir, Senhor, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Esse louvor eu falo sempre para as irmãs da minha igreja, eu levo como bandeira. Porque a gente tem que entender que nós não servimos a Deus para só sermos bem-sucedidos, ter uma vida boa. Não, nós servimos a Deus porque Ele nos amou primeiro e nos deu uma oportunidade. E ainda que tenhamos que chorar, que nós não venhamos deixar o nosso Deus, deixar de seguir o nosso Deus, de dar alegria ao nosso Deus. Se tem algo que eu oro é que quando o Senhor olhe para a terra, Ele possa olhar para mim e se agradar de mim. Aleluia. Muito com isso. Eu não me preocupo com o que os outros pensam ou falam a meu respeito, porque muitas pessoas olham para ti no teu dia a dia e acham que a tua vida é uma facilidade. Mas só eu e Deus sabemos que Ele trabalha para que nós venhamos estar ali grudadinho nele. E eu sou muito grata pelas oportunidades que Deus tem me dado. E eu me esforço para agradar o meu Deus. Eu me esforço para fazer a vontade do meu Deus. Sem Ele eu não sou nada, sem a presença dEle, então, misericórdia. Não queiram conhecer uma Natália sem presença. Deus poderoso. Vamos ficar na presença do Senhor Jesus, que é o que nos faz viver, valer a pena. Se hoje levantamos foi pela misericórdia deles. Se hoje estamos falando é pela misericórdia deles. Se temos alguma coisa hoje é pela misericórdia de Deus. Então, que nós venhamos ser gratos a Ele, a honra, a Ele, a glória e o louvor para todos sempre. Eu agradeço essa oportunidade nessa tarde e eu quero dizer, viva a palavra do Senhor. Se você verdadeiramente diz que ama o teu Deus, leia, viva, se alimente da palavra, porque é a boca de Deus falando conosco. E se você tem chamado, não desista, o tempo é de Deus, permaneça em oração, se prepare para aquilo que o Senhor disse que tem para ti. Para que quando chegar a oportunidade, você não venha dizer, ai, eu não estava pronto para viver isso. Ai, quem sou eu para viver isso? Não, o Senhor não quer ouvir isso, o Senhor quer dizer, eis-me aqui. Ele quer que você esteja ali, ó, disposto a viver o que Ele tem. Amém? Que nós não venhamos mais botar desculpa. E digo para você que ainda não aceitou Jesus, você tem a oportunidade hoje. Te apresenta um Deus tremendo, poderoso, que não mudou e nem mudará e ainda irá voltar. Aleluia. Poderoso, especial e de boas obras. Jesus te ama e nós também, né, meu irmão? Nós amamos a todos aqueles que estão aí na escuta, ainda que nós não ouvimos, sabemos que temos em parte com Cristo, somos um corpo, né? Então que nós possamos, a palavra do Senhor diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ainda que nós não nos conheçamos frente a frente, irmãos e irmãs, eu amo vocês em Cristo e que um dia o Senhor possa preparar essa oportunidade de nos conhecermos. Deus é fiel para fazer, Ele te ama, não é tempo de olhar para trás e para você que ainda não aceitou, a oportunidade é hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu posso estar fazendo oração, meu irmão? Pode sim, irmã, deixa Deus te usar. Quiser cantar um louvor, quiser fazer a oração, é contigo, minha irmã. Amém, glória a Deus.
Então, vou cantar um louvor rapidinho e depois ora, então. Amém? Glória a Deus. Amém. Vou cantar o hino que eu falei a recém para os irmãos, então. Palavras, né? Com gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao céu as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá para viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá para viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Aleluia! Senhor é real, aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nessa tarde nós estamos, Senhor, te agradecendo pela oportunidade de falar do teu amor, da tua palavra, das tuas bênçãos, dos teus livramentos, da oportunidade de salvação. Te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos permitiu levantar e levarmos as nossas vidas debaixo das tuas mãos poderosas. Eu te agradeço por cada vida que está ouvindo essa live, Senhor, nessa tarde. Eu te agradeço, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor me permite para poder ministrar e louvar o teu santo nome nesse dia. Deus, eu te peço que cada pessoa que está ouvindo sinta o teu abraço, Espírito Santo. Que cada pessoa possa ser curado. Seja curada agora em nome de Jesus, todas as feridas do coração, da alma, que o Senhor possa te curar fisicamente, internamente, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, e no nome de Jesus eu profetizo a vida chegando, o Senhor vai dissipar todas as obras de
Satanás contra a tua vida e a tua casa. Que nessa tarde você seja assim edificado, tenha suas forças renovadas, a sua esperança devolvida. Que o Senhor possa abrir teus olhos espirituais nessa tarde, seus ouvidos espirituais, para que você possa conhecer a voz do teu Deus quando Ele fala contigo. Eu sei que Deus é fiel e vai fazer muito mais do que você pensou ou pediu, somente persevere, olhe para o Senhor, viva a sua palavra, a sua lei, viva aquilo que o Senhor tem para ti, não bote mais desculpa. Repreendemos nessa tarde, Pai, todo pensamento de desistência, toda seta maligna, toda flechada satânica seja dissipada pelo poder que há no nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo tem tramado contra o teu povo, Pai, nós repreendemos nessa tarde pelo poder que há no teu nome, Jesus. Abençoa os teus filhos, Pai, que estão na direção, Senhor, dessa live, fazendo a tua vontade, o teu querer. Abençoa eles, Pai, prospera os teus filhos, abençoa familiar, financeiro, para que eles possam fazer mais e mais para ti. Abençoa os teus filhos que têm se preocupado com o teu ID, Senhor. Deus, eu te peço, Pai, prospera, Senhor, essa live. Traga, Senhor, pessoas que possam colaborar financeiramente para que ela venha se expandir cada vez mais, para que o teu nome venha a ser glorificado. Deus, eu te peço, visita os teus filhos nessa tarde que estão ouvindo essa live, Senhor, quebra as correntes, corta a amarração, vai desfazendo todo espírito maligno, contrário, toda macumba, todo feitiço, seja agora repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, que todo aquele que, quem sabe, Senhor, nesse momento está te aceitando como Senhor e Salvador da tua vida, envia, Senhor, servos e servas, Pai, ao encontro dessas vidas, para que eles possam, Senhor, se sentir abraçados, para que eles possam, Senhor, ser encaminhados para congregar em alguma igreja, Senhor. Nós te pedimos, Pai, não despeça ninguém vazio nessa tarde, mas que todos possam ser abraçados, consolados pelo teu Espírito Santo, pelo poder no nome de Jesus. Te agradecemos por tudo, Deus, que és na nossa vida, por tudo que tem feito, está fazendo e ainda fará. Digno é, Senhor, de toda adoração. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Meu Deus. Meu Deus. A live que aceitou Jesus, que possa se manifestar aí, manifestação santa. Em nome de Deus. Glória a Deus. Sentiu a presença do Senhor? Põe aí nos comentários. Aquele que decidiu voltar para os caminhos de Jesus, pode pôr aí nos comentários também. Aleluia. Deus é fiel. Meu Deus. Não desista, persevere. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quero convidar todo o pessoal que está nessa live para seguir o Instagram do Conectados, porque o projeto é para ser no Instagram, é para ser lá. Nós estamos começando aqui usando a minha rede social, porque a palavra do Senhor ela vai ser pregada e não importa a plataforma. Isso a gente decidiu e quer fazer o ID do Senhor. Mas a gente quer fazer por lá porque não é para o meu nome, não é para o nome do irmão Francisco. É simplesmente lá para estarmos conectados. Segue lá. Eu sei que as coisas, quando a gente se decide fazer para Deus verdadeiramente, as coisas são mais difíceis, porque como a irmã falava, vem luta, vem a batalha é travada, mas o Senhor é Deus de batalha e Ele nos garante a vitória. Aleluia! Aleluia! Também temos no YouTube, também todas as pregações vão daqui para o YouTube e para o Instagram. Vai ter cortes lá também referente à pregação. Sigam também a irmã ali, porque Deus tem usado ela grandemente. Quando ela falava ali, eu era um desses que fui para um culto destruído. Eu fui para um culto rachado, partido. E Deus usou essa irmã tremendamente para falar comigo. Eu estava escondido atrás de uma viga da igreja e mesmo assim o papai me achou escondido. Aleluia. Deus te viu. Aleluia. Aleluia. Quero agradecer, viu, irmã? Muito obrigado por ter aceitado. Obrigado. Para que todos possam compartilhar conosco essa palavra. Eu creio que... Aleluia. Muito obrigado. Também a irmã fica à vontade para seguir as nossas plataformas. Também a gente, como a gente colocou ali, a gente
para que comente lá quem você quer ver aqui. Eu não estou dizendo que todo mundo que for comentado você vai ver aqui, porque a gente ora antes e pede confirmação para Deus, quem Ele quer aqui. Mas para que a gente venha, então, saber o nome das pessoas e colocar em oração para que Deus confirme quem Ele quer na próxima semana aqui. Porque é assim que a gente quer seguir. Nós não queremos os números, nós queremos servos inclinados para o Senhor que queiram fazer a vontade dEle. Amém. Amém? Vamos estar encerrando essa live. Obrigado por todos que acompanharam até aqui. Muito obrigado, irmã, de novo. Também justificando, o irmão Francisco não pôde estar hoje com nós. Ele sempre é para ser eu e ele, mas hoje ele não pôde estar. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado por tudo aí. Deus Aleluia. abençoe a todos. Forte abraço. Paz do Senhor. Amém. Tchau, tchau, pessoal.